O coração de um cachorro é uma máquina incrível, né? Mas, às vezes, essa máquina já vem com algum defeito de fábrica ou então começa a falhar depois de muito tempo de uso. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Os problemas de coração que já nascem com os cães e o que fazer quando a situação fica realmente crítica, na chamada insuficiência cardíaca avançada. Bom, para a gente entender tudo isso direitinho, a gente vai passar por 4 pontos. Primeiro, os defeitos de nascença mesmo. Depois, como é que a gente escuta esses problemas. Aí a gente entra na parte mais séria, o estágio D da doença. E por fim, como é que se gerencia essa crise toda. Vamos lá? Isso, vamos começar então pelos defeitos de nascença. Basicamente, são falhas na estrutura do coração que o cãozinho já tem desde o momento em que nasce. Pois é, e aqui está o ponto principal. Não é uma doença que aparece depois, o animal já nasce com ela. É uma falha estrutural, que está lá desde o primeiro respiro. Isso quer dizer que o coração do filhote já começa a vida numa corrida com obstáculos, sabe? E as consequências disso podem ir de algo quase imperceptível até uma condição que ameaça a vida. Olha só que legal essa tabela. Ela resume os 4 principais problemas congênitos. O primeiro ali é a PCA, ou persistência do canal arterial. Sabe o que é isso? É um canalzinho que todo filhote tem na barriga da mãe, mas que deveria fechar assim que ele nasce. Só que em alguns casos, ele não fecha. E o interessante é ver como cada um desses problemas tem uma assinatura diferente. Alguns fazem um barulho super específico, tipo uma panela de pressão, enquanto outros podem ser totalmente silenciosos. E o tratamento? Completamente diferente para cada um. Então a gente falou desses sons, dessas assinaturas, né? E é exatamente por isso que a ausculta, o ato de ouvir com o estetoscópio, é tão fundamental. Para o especialista, o coração não só bate, ele conta uma história. É quase como decifrar um código. E falando em código, imaginem esse som, panela de pressão, ou o som de trem. É exatamente assim que soa a PCA. É um barulho contínuo, que não para, porque o sangue está passando sem parar por aquele canal que já deveria estar fechado. É um som de maquinário mesmo. Agora, na estenose, o som é outro, completamente diferente. Não é um barulho contínuo, é um assobio. Sabe, um som agudo que só aparece quando o coração aperta para bombear o sangue porque ele está tendo que forçar a passagem por uma válvula que está, bem, mais estreita do que deveria. Tudo bem, mas e aí? O que acontece se esses problemas não são corrigidos? O que acontece quando o coração, depois de tanto tempo trabalhando com sobrecarga, simplesmente não aguenta mais compensar? Bom, aí a gente chega num ponto crítico. Ele começa a falhar. E é aqui que a gente entra na fase mais grave de todas. É o que chamamos de estágio D da insuficiência cardíaca congestiva, a famosa ICC. Chegar no estágio D significa que o jogo mudou. Sabe aquele tratamento padrão que funcionava antes? Agora ele já não dá mais conta do recado. O paciente é o que a gente chama de refratário. Ele não responde mais como antes. O coração está em falência grave e o objetivo agora é uma luta constante para controlar a crise e, claro, manter a qualidade de vida do animal. Ok, então como é que se lida com essa crise? Não existe uma pílula mágica, infelizmente. O que existe é uma abordagem que combina várias estratégias ao mesmo tempo. A gente pode pensar nesse tratamento como uma estrutura apoiada em 4 pilares. Cada um deles ataca um problema específico da falência do coração. E o mais importante, eles precisam funcionar juntos em harmonia para conseguir estabilizar o paciente. O primeiro pilar, e talvez o mais urgente, são os diuréticos. A meta aqui é tirar o excesso de líquido, principalmente do pulmão. A furosemida é a principal arma para isso. Mas olha, é uma faca de 2 gumes. A dose precisa ser muito bem controlada, porque se for demais, o rim pode sofrer um baque, causando uma lesão renal aguda. É um equilíbrio bem delicado. Depois vem os vasodilatadores. A ideia aqui é aliviar a pressão. Pensa que as artérias e veias são as estradas por onde o sangue passa. O que esses remédios fazem é alargar essas estradas. Com isso, a pressão diminui e fica muito mais fácil para o coração, que já está fraco, fazer o seu trabalho de bombear o sangue. E aqui a gente vê uma decisão clínica super importante. Lembra que a gente falou do risco para os rins? Então, se o paciente já tem algum problema renal, a escolha do vasodilatador muda. Alguns, como o enalapril, são mais arriscados. Outros, como o benazepril, são mais seguros nesse cenário. É um detalhe que faz toda a diferença para não piorar um problema que já existe. O terceiro pilar são os inotrópicos. Se os vasodilatadores ajudam do lado de fora, aliviando a pressão, os inotrópicos agem dentro do coração. A função deles é basicamente dar mais força para a contração do músculo cardíaco. É como dar um empurrãozinho extra na bomba para ela conseguir mandar o sangue para frente.
E por último, mas de jeito nenhum menos importante, o suporte. Isso aqui não é um extra, é parte fundamental do tratamento. O corpo de um paciente nesse estágio está gastando uma energia absurda só para se manter funcionando. Por isso, uma dieta especial, rica em calorias e com pouco sódio e repouso absoluto são cruciais. É preciso economizar cada pingo de energia. E tudo isso nos leva a uma reflexão, né? Uma pergunta bem complexa no manejo do estágio D. Até onde vai o tratamento agressivo, com todos os remédios e intervenções, e onde começa o cuidado paliativo, focado exclusivamente no conforto e na qualidade de vida? É uma linha muito tênue, um equilíbrio delicado que precisa ser encontrado no fim da jornada dessa doença tão desafiadora.